A termodinâmica é a espinha dorsal que governa a transferência de energia no universo. Suas leis não são apenas descrições empíricas, mas princípios fundamentais que estruturam a própria existência. A profundidade dessas leis se revela quando as interpretamos dentro de um contexto lógico rigoroso, sem perder a acessibilidade de analogias naturais que nos permitem, então, visualizar sua sofisticação. O propósito desta argumentação e desse vídeo é apresentar as leis da termodinâmica dentro de um raciocínio lógico e denso. Mas nós utilizaremos analogias intuitivas para demonstrar não apenas sua verdade, mas a inevitabilidade de sua estrutura no tecido da realidade. A primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia total de um sistema isolado é constante. O que isso significa? Isso vai significar que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Porém, é necessário entender o ciclo da água. Imagine um grande lago. A água desse lago pode evaporar, formar nuvens, precipitar-se como chuva e alimentar um rio que retorna ao lago. O estado da água muda, mas a sua quantidade total permanece a mesma. Esse ciclo não gera e nem elimina a água, apenas a move e a transforma de uma forma para outra. No universo, a energia opera de maneira semelhante. Quando um motor queima combustível, a própria energia química do combustível não desaparece. Ela se converte em calor e movimento. Mesmo quando a energia parece sumir, como o calor que se dissipa no ar, ela ainda está presente e espalhada no sistema. Agora observe isso comigo de um ponto de vista mais lógico. Se a energia fosse passível de criação espontânea, teríamos uma violação do princípio da causalidade. A conservação de energia implica que o universo é um sistema fechado, no qual transformações ocorrem, mas sem acréscimos ou perdas arbitrárias. O que isso significa? Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se a energia do universo sempre existiu e não pode ser criada, como o próprio universo teve um ponto de origem? O paradoxo aparente só pode ser resolvido se reconsiderarmos que a energia foi estabelecida em um estado inicial por algo fora do sistema termodinâmico, um princípio que seria o organizador externo. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia, que seria uma medição do grau da desordem de um sistema, ela sempre aumenta em um sistema isolado. Isso significa que a energia disponível para o trabalho útil ela vai se dissipar ao longo do tempo, tornando-se menos ordenada. Preste bastante atenção nessa analogia. Se colocarmos um cubo de gelo sobre a mesa, ele começará a derreter. A estrutura organizada das moléculas de água no estado sólido se desorganiza, transformando-se então em um líquido amorfo. Esse processo é irreversível sem a introdução de energia externa, como um freezer que resfria a água novamente. O universo funciona da mesma forma. Com o tempo, a energia útil se espalha, o calor se dissipa e a estrutura se degrada. Isso então explica por que uma xícara de café quente esfria, por que estrelas queimam seu combustível e por que, em escala cósmica, o próprio universo caminha para um estado de equilíbrio térmico, um estado final de máxima entropia. Porém, vai surgir um dilema lógico profundo. Se a entropia sempre aumenta, como o universo começou em um estado altamente ordenado? Se pudéssemos retroceder no tempo, deveríamos concluir que, em sua origem, o universo estava em um estado de entropia extremamente baixa, altamente organizado. Esse fato desafia a ideia de um surgimento aleatório e vai reforçar a necessidade de um agente inicial que tenha estabelecido essa ordem primordial. A terceira lei da termodinâmica afirma que, à medida que a temperatura de um sistema se aproxima do zero absoluto, mais ou menos entre menos 273,15 graus Celsius
a entropia se aproxima de um valor mínimo, e todas as atividades moleculares ali se cessariam. Então vamos estabelecer essa terceira lei através de uma analogia. Imagine um relógio mecânico deixado ao ar livre durante uma nevasca intensa. Conforme a temperatura for caindo, os mecanismos desse relógio vão começar a se contrair, o óleo lubrificante engrossa e eventualmente ele para de funcionar. Esse é o efeito do frio extremo sobre sistemas físicos. Ele reduz o movimento até que cesse completamente. No universo, o zero absoluto representa o ponto no qual todas as formas de energia cinética desaparecem. Se um sistema pudesse atingir essa temperatura, ele ficaria estagnado em um estado completamente inerte. Porém, essa lei vai nos levar a forçar um pensamento mais sofisticado. Se a temperatura pode sempre diminuir, por que existe um limite inferior absoluto? A lógica nos diz que qualquer sistema deve ter restrições fundamentais que governam o seu comportamento. Se houvesse temperaturas abaixo do zero absoluto, o conceito de energia cinética perderia o sentido. Esse limite sugere que as leis do universo não são arbitrárias, mas estruturadas dentro de um parâmetro rigorosamente definido, um indicativo claro de que há uma coerência subjacente que governa toda a realidade. As leis da termodinâmica não são apenas descrições físicas, elas são estruturas lógicas que definem como a energia e a ordem funcionam no universo. A primeira lei vai nos ensinar que a energia não pode ser criada ou destruída, implicando que a existência da energia exige uma causa inicial. Já a segunda lei nos mostra que a própria desordem sempre aumenta, sugerindo que o universo começou em um estado altamente ordenado e que essa ordem inicial não poderia ser fruto do acaso. A terceira lei revela que há limites fundamentais no funcionamento da realidade, reforçando ali a própria ideia de um princípio organizador subjacente. Se essas leis são absolutas e inteligíveis, isso nos leva a uma questão maior. Por que então o universo obedece a princípios tão rigorosos? A termodinâmica, quando analisada em profundidade, não apenas descreve o comportamento da energia, mas revela um universo cuja estrutura parece propositadamente inteligível e ordenada. A existência das leis tão bem definidas e consistentes sugere não um caos sem sentido, mas um sistema projetado para funcionar dentro de parâmetros estabelecidos. Se aceitarmos que um código de computador sofisticado exige um programador, por que então não aplicar a mesma lógica ao código fundamental da realidade? A termodinâmica nos mostra que há regras inescapáveis governando o universo, e onde há regras, há uma mente que as define. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, que ajuda bastante na entrega do conteúdo, e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica, ela sempre revela. Valeu!